Boa noite, sejam bem-vindos nesse estúdio de hoje, que eu tô assim com convidados maravilhosos. Aqui do meu lado o Rodney. A gente vai fazer aqui uma homenagem ao Dia Nacional da Educação Física. Então, nada de política hoje, tá, Rodney? Nós vamos falar de esporte, tá bom? Sobre educação física. O melhor professor que já teve aqui em São Caetano. Me falaram que você dava aula de futebol também, que conhecia um tal de Clebão aí. Muito obrigado pelo convite, cara. Eu fico muito feliz. Prometo, não falarei de política, até porque, né? Hoje não queremos falar de política, e sim da parte da educação física, dos professores, que eu acho que é uma classe muito desvalorizada. Porém, temos que fazer de tudo para elevar a autoestima desses profissionais, para que nós possamos realmente mostrar nosso valor perante a sociedade. Eu acho que isso é o mais importante, né? E fico muito feliz de te reencontrar, né? Meu amigo Zeca, seu esposo, Kleber, seu irmão, trabalhamos juntos no extinto Colégio Tio Pueridomos, então é uma... Então, quer dizer, a gente tem muito o que conversar, né? Bastante. Então, eu vou apresentar também os professores aqui do Colégio Vesper, a Carla e o Valmir, né? Eu estou muito feliz em conhecer vocês pessoalmente. A gente às vezes pode já ter se cruzado em jogos escolares, né? Com certeza. E aí é um prazer. A gente vai falar um pouquinho dos Jogos Escolares de Santo André, de como é o colégio, como que está sendo incentivo, né? Mas a gente vai começar com um VT, já que a gente está falando de coisa boa, de educação física, de uma inauguração da barbearia Dom Bernardo, que aconteceu na semana passada. E a gente está com várias pessoas interessantes e tudo mais, principalmente o vereador Minhoca, que também vai fazer a sessão solene em homenagem a nós, educadores físicos, na terça-feira que vem. Então vamos pro VT primeiro da barbearia e depois a gente volta a falar de educação física, tá bom? Roda o VT então.
Que evento maravilhoso é esse, cara? Gostou, né? Carro, você tava maravilhosa. Que roupa fantástica. Ornou tudo, né? A roupa, A gente o tem que carro. estar, né? Em cima do salto. Na verdade, eu queria agradecer muito os parceiros dessa inauguração. Foi a gastronomia do chefe Edgar, o Buffet Grandeville. Essa barbearia, viu, meninos? Vocês estão convidados lá a conhecer. Ela fica dentro da Jet Prime, ali na Dom Pedro, em Santo André. E é muito interessante, porque você pode levar ali, viu, Carlinha, num spa automotivo, deixa o carro arrumando e já faz a barba. Muito legal, né? A gente teve o apoio da Choperia Madalena, que foi, assim, fenomenal, maravilhoso. E do Santo Mel. Vocês já tomaram tipo uma pinguinha? A gente pode experimentar. Pode experimentar, né? Você viu? Pode Então, entrar naquele carro ali também ou não? eu não sei, viu? A gente pode, de repente, falar, convidados do programa Acontece, né? Pode dar uma voltinha. Ô, professor, primeiro a gente tem que deixar a barba crescer, né? Não, pode fazer o cabelo lá também. Pode fazer o cabelo também? Pode. Pode ser, então. Ó, outro comentário aqui, gente, que vocês perceberam que hoje eu tô de Corinthians, né? Que eu não podia deixar. Já que são poucas vezes que eu posso vir de agasalho, como sou formada em Educação Física, eu queria mesmo incentivar a nossa profissão, o nosso estudo, que não foi à toa, como o Rodney estava comentando, nós somos sempre os professores mais queridos, viu, Zeca Soto? É o de Educação Física que eles mais gostam, porque a gente batalha mesmo. É o que faz festa junina, é o que faz a festa final de ano, é o que tem que colocar todo mundo dentro da sala. Então, eu gostaria muito mesmo desse programa ser dedicado a vocês, a nós, que ralam, né? Com os alunos. Tenho meu agradecimento especial aos meus queridos alunos, que eu sempre fui uma professora assim, bem carinhosa, e levo vários assim para o resto da vida, né? E você atualmente, então, tá dando aula? Hoje eu trabalho no CEL, né, que é o Centro Educacional Unificado na Prefeitura de São Paulo, o CEL Aricanduva, onde eu coordeno 7 analistas esportivos, que são os professores de Educação Física, né? Lá a gente atende terceira idade, atende as crianças, ensino fundamental, alunos de EMEI também, né? De educação infantil. Então, assim, é um projeto muito bacana, um projeto que, independente da política, eu acho que poderia ser trazido para São Caetano, porque as crianças entram desde a SEI, que aqui é EMI, né, a creche, e sai, já tem até a Universidade Aberta do Brasil. E alguns CELs, existe ainda uma parceria com o governo do estado, onde tem as ETECs. Então as crianças entram mesmo no infantil e vai até a universidade. E tudo subsidiado pelo governo, né? Estadual e municipal. Então é muito bacana esse projeto. Acho que as prefeituras do Grande ABC deveriam ter um olhar mais direcionado para essa parte educacional unificada, né? Porque você vê unidades de infantil, unidades de ensino fundamental 1, 2, médio, mais distantes, né? Sem um elencar único da educação. E eu acho que isso já é o 3º ano que eu estou, trabalhei no Heliópolis, né? No CEL Heliópolis e no CEL Uirapuru. Então, assim, é uma coisa que eu me apaixonei mesmo, que eu acho que é um segmento educacional muito importante, né? Então, era um dos projetos que a gente teria para dentro de São Caetano, e eu acho que vale a pena a gente conversar com a parte política, a parte, né, que processa mesmo a educação dentro do município, para a gente poder dialogar em relação a isso. Não, é bem interessante mesmo. E aí, assim, então você estava comentando, tem um exemplo, ele vai ter a educação física, o esporte, desde da creche até a faculdade. Justamente. Então, esse centro unificado, o que acontece? Você tem as unidades, que são as escolas, e você tem todo a plataforma cultural, educacional e esportiva. Uma estrutura, né? Justamente. Nós temos teatro para 450 pessoas, nós temos 3 piscinas, nós temos um ginásio, nós temos 2 quadras descobertas, nós temos salas de auditórios, enfim. Então você faz todo esse aparato, né? E você consegue contemplar todas as unidades educacionais com toda essa estrutura.
Então, isso que é bacana, né? Você consegue esse atendimento globalizado. Genial, se a gente conseguir esse justamente, trazer. inclusive as famílias, porque todo o CEL, todo o Centro Educacional Unificado são em áreas de vulnerabilidade, ou seja, são dentro das comunidades. Né? Então, se não for através desse projeto, dificilmente essas crianças possam ter acesso à cultura, né? Tem cinema gratuito, então é muito bacana. Então é um projeto que muitas vezes as pessoas não conhecem e são as antigas escolas de lata, né? Que iniciou lá atrás, né? E hoje é uma estrutura fenomenal. Então, assim, é muito bacana. E poucas pessoas conhecem, né? Mas é muito gostoso escutar isso. Assim, aqui a gente ia falar mais de coisas assim mais simples. De repente, você veio com uma proposta dessa. Desculpa estar falando muito, cara. Que assim, eu acho muito bacana, porque o atendimento, e nós, professores de educação física, nós temos esse papel que é fundamental, né? Aquela senhora da terceira idade, vó dos alunos, vem, te traz bolo, né? Te agrada, um abraço, então palavras de... Então isso é muito gratificante, né? Não, mas pode falar bastante. Sabe por quê que eu ia falar isso? Porque assim, conforme você vai falando, a gente percebe isso que a gente tem de amor à profissão, né? Acho que o educador físico, ele sabe interpretar, não é à toa que a gente na faculdade teve psicologia, teve isso, teve aquilo, porque a gente tem isso, não é simplesmente ir lá ensinar o futebol e chuta no gol e acabou. Não, a gente tem que olhar com outros olhos. Então pode continuar falando, porque tá gostoso, assim, então, eu tô vendo assim, essa paixão, e é difícil mesmo, hoje, que nem eu comento aqui, a gente vai fazer uma campanha para uma creche aqui que meu filho estuda, que se a gente pudesse, a gente queria abraçar todas as causas, principalmente do pessoal que é mais carente. Justamente. E o que eu falo assim, esqueci de falar também, temos uma pista de skate, né, um deck, né, deck, né, que tem. Então a gente acaba também interagindo com esse esporte radical, que não tem um conhecimento tão profundo, mas que a gente pode tá colocando na cabeça de cada adolescente. Como é uma comunidade, tem muito problema de droga, muito evidente essa questão. Então sobra para quem? Nós, professores de educação física, ir lá, tentar conversar, tentar falar, né? Tudo somos nós, né? Como você disse aí no início da entrevista, somos nós que ativamos a festa junina, somos nós que vamos ajudar a reformar a quadra, somos nós que colocamos os alunos para dentro, né? Então isso é gratificante. A gente sabe que somos pouco remunerados e pouco também reconhecidos, né? Muita gente fala, essa profissão é legal, você vai, joga uma bolinha lá, e tá sempre de bermuda, tá sempre no sol, mas ninguém sabe o que a gente passa, né? Que não é fácil ficar embaixo de um sol de 40 graus, né? Ficar desidratado, ficar tomando conta de crianças, se responsabilizando. Então é uma profissão realmente muito gratificante e tem que ser valorizada, né? E principalmente aqui, desculpa, tô falando mais que você, cara. Pode falar. E principalmente em São Caetano. A verdade, vocês são os entrevistados. Principalmente em São Caetano, nossa classe, ela não sabe o poder que tem, político, social e educacional. Nós, professores de educação física, falando especificamente agora de São Caetano, que assim, é um legado maravilhoso. O que tem de bons profissionais dentro dessa cidade é um absurdo. Então, mas a gente pode começar a fazer uma campanha aqui. É um absurdo, assim, são pessoas extremamente qualificadas. E a gente tem dificuldade de explanar, de se colocar, de buscar, de reivindicar. Isso que a classe precisa, de ter representatividade. Nós não temos representatividade dentro da cidade, né? Então, muitas vezes, esse lado político faz um estrangulamento. Rodney, eu falei nada política, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu digo da colocação, entendeu, cara? Então, as pessoas precisam colocar o ponto de vista. Tem que ter, professor de educação física tem que ter mais voz. Tem que ter mais voz. É que, na verdade, entendeu? Assim, tá difícil para todo mundo. Eu acho que nesse ponto não é só o professor de educação física. Infelizmente, né, a classe professor tá, né, bem difícil. Então, eu acho assim que foi extremamente importante você ter levantado isso. Eu achei legal até. Eu quero agradecer uma participação que eu vim aqui na Hora do Esporte, que é o programa que é do Luciano, que tem, né, um programa especificamente para falar sobre esporte. Vim aqui, a gente falou, eu fui atleta, então eu entendo isso, porque assim,
do mesmo jeito que a gente tem vários professores, a gente vai ter vários atletas, alunos que podem se destacar, que pode crescer, que pode ser pessoas melhores. E o esporte realmente faz isso, muda as pessoas, né? Então a gente sabe da dificuldade em relação à droga, à carência e tudo mais. Então, eu acho que assim, passou o primeiro semestre, né, do leito político aí, eu acho que tudo é válido, eu acho que é interessante o que você está falando, de repente, aqui o programa é exatamente isso, é para a gente falar de novidade, é falar de coisas que podem ser melhoradas, buscadas. De repente, por que a gente não lança aí uma campanha para fazer um grupo de professores e melhorar? Porque assim, também eu acho que a gente tem que tá errado, então vamos ter a voz aqui para falar e para agir também, né? Justamente. Tá, então vamos tomar uma aguinha, vamos deixar um pouquinho eles falarem. Porque senão vão tirar a gente daqui. Depois o próximo bloco, os professores de Santo André, nossos amigos, vão falar um pouquinho, né, cara? E a gente vou voltar também com a roupa do Palmeiras. Não, aí não entra no meu programa não, aqui é só Corinthians, que hoje é que eu posso, assim, já posso divulgar Corinthians, então vamos Corinthians. Ô DJ, solta aí uma musiquinha do Corinthians, por favor. Tá vendo? Olha que comprou, só porque ele é santista, você viu? Vamos lá, então. Eu queria entender um pouquinho assim, o que eu fiquei feliz e convidei vocês é que eu conheci um pouquinho sobre a escola, sobre o colégio, e o que eu achei interessante, que a gente estava até comentando. É um colégio que é um número de alunos pequeno, não é uma escola que tem um número exorbitante, porém, graças a Deus, a escola está comentando. É um colégio que a escola de vocês incentiva, né? Olha lá, isso aí! Ai, Clebão, ó, tá vendo? Everaldo, Frajola, olha que delícia! Hoje eu nossa audiência! Viu, Pio? Eu falei que eu ia falar do Corinthians hoje aqui. Valeu, agora sim. Então, e aí a gente estava comentando que não é uma escola assim que tem um poder aquisitivo enorme em relação a números e tudo, porém incentiva o esporte, a educação física, né? Então, gostaria de parabenizar a escola e queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é esse dia a dia de vocês lá no colégio. Bom, a gente tem, além das aulas, né, de educação física normais, a gente tem nossos treinos, né, fora do período. Então, no meu caso, eu tenho as turmas de futsal, tenho 2 turmas e tenho também mais 2 turmas de basquete. Né? A professora Cara tem do judô, né, e do vôlei. Então, nossa participação é assim, nós incentivamos assim todos os esportes, né? Por exemplo, os jogos escolares estão acontecendo agora. Tem alunos que vão na natação, né? Então são alunos que treinam, têm a sua academia ou já treinam, são atletas, treinam fora, e a gente inscreve eles, leva eles para competir. Levamos esse ano uma ginástica artística que a gente nunca tinha levado, uma menina que, né, uma aluna nova que praticou um tempo, ela parou de praticar, mas aí, né, até aí foi um incentivo de vocês, foi lá, deu umas aulas para ela, né, fomos relembrando os movimentos e tal, ela se motivou e participou e foi bem na competição, né, comparando, né, com as meninas, ela foi bem. O karatê, nós não temos lá treino de karatê, mas tem aluno que treina fora, a gente leva, então nossa participação é bem grande. Atletismo também, né? Que legal. Nós participamos de quase todas as modalidades. Então é um evento bem grande, né? Que eu falo, é um evento, maior do que uma Olimpíada, porque são 2 meses. Uma Olimpíada é um mês, né? Isso, verdade. São 2 meses de competição. Mas na verdade a gente começa os trabalhos lá em março. Quando cheguei em março já vai tendo lá a primeira reunião, né, onde os professores colocam suas ideias, né, o que quer melhorar em relação ao ano passado, os problemas que teve e tal. Que o pessoal é bem organizado lá, a Prefeitura de Santo André, o pessoal está de parabéns porque vai sempre escutando o pessoal e vai tentando se melhorar de um ano para o outro.
Aí depois vem o congresso técnico, aí você vê, tem toda a papelada para você entregar de relação nominal. Nossa, isso aí você não me lembra, não. As Isso aí pessoas, era a parte mais difícil, viu? Então, assim, na verdade, é um trabalho que vai, né, de março, né? As competições vão terminando lá em outubro, aí lá em novembro que tem um encerramento. Então, é praticamente um ano todo. Né? E Carlinha, vocês tomam xingo de professor? Porque na minha época eu tomava xingo, né? Porque o aluno quer fazer os jogos escolares, aí a professora chega na hora do intervalo lá da escola, não, porque ele tinha a prova e você levou para os jogos escolares e não sei o quê. Tem isso lá também ou tem? Não tem lá. Ai, que a delícia. escola, ele apoia bastante, tanto que essa semana eles estão em semana de prova e os alunos foram competir, aí eles podem fazer segunda chamada sem nenhum problema, eles até gostam, né? Porque eles vão ter uma semana mais para estudar. E os professores, eles apoiam também. Até eles falam que se a gente não puder ir, eles querem ir também no jogo, eles querem torcer. A escola é bem unida nisso, é bem gostoso e os alunos adoram participar. Que delícia. Então, aí vocês estavam comentando que é a Véspera é uma rede, né? Isso. Que tem aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso. Mas vocês, né, é o representante da ABC, vamos dizer, porque vocês estão em Santo André e as outras unidades é mais no interior, é isso? São no interior, Lorena, Sorocaba. Sorocaba são duas, né? Tem a cidade de Lorena e no Rio de Janeiro são duas também, né? Isso, tem Tremembé. E Tremembé, que tem uma outra sede também. Nós somos o caçula, né? É a unidade mais nova, assim, né, da Vesper. Mas estou feliz, porque é isso que eu estou falando assim, né? Quando me falaram, eu falei, então vamos chamar o programa, porque é gostoso escutar isso, assim, esse incentivo, que eu não sei se a gente vai falando, assim, eu vou relembrando, sabe? Porque eu fui professora há 16 anos. E essa coisa é muito gostosa, mas infelizmente, foi que nem o Rodney falei, tem escola que não tem isso, não entra no clima, então parece sempre ser um peso. Então o aluno, ele acaba ficando dividido. Eu gosto de fazer isso, mas de repente minha mãe não vai deixar eu ir porque eu vou perder a prova, né? Então eu fico bem contente. Então existe essa flexibilidade, né? O aluno faz a prova no outro dia e o pessoal apoia bastante, sim. Né? E a Carlinha foi o quê? Foi judoca? Isso, fui judoca. Ó, não mexe com ela não, viu? Ainda bem que ela é palmeirense, viu? Ela tá do seu lado. Sério, Carlinha? Também nós estamos aqui divididos, 2 palmeirenses e 2 corintianos. Por isso que a gente já, né, teve E ainda São Paulo, na zona de rebaixamento, então nós estamos tudo felizes aqui. Nós estamos chegando, não baixa a hora que vocês estão esperando que nós estamos chegando. Chegando aonde? Chegando aonde? Fala, Carlinha, você então foi atleta, né? Isso, eu comecei o judô com 8 anos, né? Peguei a faixa preta com 17 e eu até entrei nessa área da educação física mesmo porque eu queria esse lado mesmo, né? Dar aulas de educação física e também de judô, né? E é o que eu mais adoro fazer mesmo, é isso, não me arrependo nem um pouco. Então, aí a gente volta a falar, né? Eles falaram um pouquinho, então a gente pode voltar a falar mais, tá? Lógico. Eu vejo assim, eu não sei lá em Santo André, mas o que eu sinto um pouco de falta é no sentido assim, hoje se fala muito em ONG, né? Assim, criaram-se várias ONGs, mas se a gente pegar para ver o número de ONGs em relação ao esporte, quase não existe. Então você fala assim, que nem você está falando do judô, é gostoso, é gratificante, que nem quando chega a Olimpíada ou que a gente consegue torcer, assistir mais, mas no dia a dia, a gente no Brasil realmente só fala de futebol. O vôlei cresceu um pouco, né? Mas esses esportes, infelizmente, eu fico sem graça. Eu falo assim, nossa, por que a gente então, de repente, por isso que eu falei, vamos pensar em criar, então. Porque as crianças de hoje em dia, a gente já falou aqui, né, Jéssica? Vamos participar aqui, que a Jéssica foi minha aluna também. A gente eles não têm o prazer de ter a rua para brincar. Justamente. A Carla tem uma carinha de novinha e acho que ela é mais novinha que a gente. Mas, tipo, a gente brincou muito na rua. Então, os meus filhos, eles já não têm essa possibilidade. Se eles não aprenderem na escola xadrez, judô, eles não vão ver. Eles vão passar a fase de criança e adolescente sem curtir isso. Porque você liga a TV e qual que é a TV que incentiva isso? E além de ser uma geração totalmente ligada
No computador? No celular, né? É, celular. Então isso dificulta demais, né? Porque eu, por exemplo, adoro basquete, né? Porque tive uma vivência também lá em Santo André, né? No caso lá no SESI. Mas assim, o que eu sinto é assim, a maneira como é apresentado para a criança o esporte da primeira vez, né? Ele vai levar pro resto da vida. Exatamente. Então aquela primeira forma que você demonstra, ou ele vai ter um ódio mortal pro resto da vida, ou ele vai gostar. Né? Porque nada contra o futebol, que eu também adoro futebol e jogo. Bom, hein? Corintiano falar que não gosta de futebol. Jogo a pelada lá todo final de semana, né? Todo domingo, tudo. Não é nada contra. Mas nós temos aqui a mídia só fala de futebol, né? Então é 99% de futebol, né? Então o que acontece? A criança ela já vem com aquela mentalidade de futebol. Esporte é futebol. Exato. Bola é futebol. Então quando você fala para ele, hoje nós vamos aprender basquete, ele já faz aquela cara feia. Então eu costumo as primeiras aulas só lúdico mesmo, sabe? Sem ficar colocando muita regra. Uma iniciação esportiva mesmo, né? Aquele prazer de conseguir fazer uma cesta e tal, mas e aí ia colocando as regras aos poucos. Né? Porque se você já de cara você já falou, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí fala, isso é muito chato. Só não né? pode nada. Então, uma outra escola que eu trabalho em São Bernardo, que é no estadual, era assim, quando eu cheguei lá, também era só futebol, não tinha nem aro na escola. Tinha só, então, é isso só tabela, que a gente acabou, porque né? a comunidade roubou no final de semana, levou e tal. E aí nós fomos, colocamos aro, bonitinho, começamos a trabalhar o basquete. E de lá pra cá já são 9 anos já. Com todos os anos a gente tem também lá os times, né, que treinam fora do período. Ai, que participamos dos jogos escolares, né, na rede estadual, né? Então eu acredito assim, a gente tem o legal do professor de educação física é isso. Não é só simplesmente impor, mas criar o gosto. Criar o gosto pelo esporte, porque depois que ele começa a praticar, ele fala, puta, mas era legal mesmo. Isso aí é legal mesmo. Né? Eu achava chato. O que eu tenho dó é que assim, nós somos professores mais maduros e que vivemos em função da educação física. Eu percebi que a gente teve mais paciência para isso. Tem professores que são novos, que saem da faculdade, que quando vão dar a aula, eu não sei se é por causa dessa mudança da internet, eles querem tudo resolvendo de momento. E o esporte ou a educação física não é isso, né? Quando você falou, eu acho engraçado por causa do medo da bola de vôlei. Então, como eu fui atleta de vôlei, eu queria que todo mundo soubesse jogar vôlei. Afinal, eu falava assim, não, né? Porque basquete, a minha bola não entra. Meu Deus do céu, acho que a cesta fala assim, não, cara, você é do vôlei, porque eu tinha que escolher o aluno que era bom em basquete, porque quando eu fosse demonstrar, eu falava assim, vai lá, demonstra como faz a cesta. E aí, quantas alunas, assim, sabe, não, vôlei não. A bola vem em direção a elas, parece que elas querem fugir. Porque na primeira vez que provavelmente foi pegar na bola, não sei o que, ela não teve esse cuidado, não teve uma coisa recreativa de iniciação, né? Mas o vôlei é muito técnico, né? O vôlei eu falo pro cara, né? O mais difícil de todos é o vôlei para ensinar, eu acredito, porque ele é muito, muito técnico, né? Você tem que tocar de um jeito, daquele jeito, né? Se um pouquinho diferente já não vale mais. Perfeição dos movimentos. Sabe o que é também? É que fica monótono o jogo quando não sabe jogar. Eu tenho até dó. Então eu inventava um pingo, valia qualquer coisa. Pode segurar, né? Chegava lá, a criança quando muito acertava o saque, ninguém conseguia recepcionar. Então é uma coisa, mas eu tô gostando porque a gente consegue aqui ter novas ideias, de repente pode surgir algum projeto que nem eu acho que falta isso mesmo, porém
eu percebi que São Caetano, não sei como tá em Santo André mesmo, né? Mas incentivaram a aula de zumba, que foi uma coisa que voltou e tá tendo mesmo bastante procura, bastante atividade. Por mais que não é uma coisa técnica, mas é um bem-estar. As mulheradas, que nem eu falei, elas estão gostando. Eu vou lá, eu já fui em algumas aulas, eu tenho alguns parceiros que apoiaram, a gente quer até agradecer, porque a gente precisa desse apoio financeiro, infelizmente, a gente não tem como fazer tudo sem um apoio, né, das empresas privadas. E tem criança lá de 10, aí as senhorinhas fazendo zumba. Entendeu? Então, tipo, aqui em São Caetano, fecha-se a Kennedy, deixa para ter o dia lá da bicicleta, não sei o quê. Isso é muito importante, cara. Concordo com você, mas não é só isso. Não, lógico que não. Precisa de muito mais, né? Nós temos o Programa Esportivo Comunitário, que é o PEC, né? Que é um programa extremamente importante dentro da cidade. Porém, precisa de alguns ajustes. E esses ajustes têm que vir através do professor de Educação Física. Né? Não é falando mal, não, é uma realidade, porque a realidade, se você não for da área, você não vai ter mão para modificar isso. Exatamente. É difícil, você tem que ser profissional da área de Educação Física. Por mais que a gente fala que você ocupa um posto, outro tal, você precisa ouvir o profissional da área de Educação Física. Com certeza. Não tem como. Então, mas é aquilo que você falou antes, um exemplo, né? Vamos dizer assim, a profissão de médico. Ninguém vai lá operar um paciente, porque vai chamar o médico, porque o cara é formado e ele é o médico. Na nossa área, todo mundo né? Todo mundo acha que pode ir lá sabe jogar futebol, o ex-jogador, né? O ex-jogador, o ex-aquilo. E o profissional formado vai ficando para trás, foi o que você falou. Ninguém se mete numa área de saúde, na área do engenheiro, não. E na nossa tem sempre alguém. Por isso, nós não somos valorizados, infelizmente. Né? Eu falo, a educação física, o esporte é uma ferramenta transformadora. Exatamente. Extremamente transformadora. Tem gente que não acha, ou não quer ver, ou enfim. Mas é muito importante. Existem alguns estudos que dizem que se você fizer uma atividade física após 4 horas, né, tudo que você estudou, você consegue uma assimilação muito maior. Então, também é pedagógico, também é educacional a educação física. Não certeza. É só jogar, né? Então, tudo isso, o que a educação física pode beneficiar o aluno dentro da classe, dentro do processo educacional, pedagógico, dentro da sala de aula. Né? Então, assim, por isso que eu falo, tem que dar voz ao professor de Educação Física, porque é muito fácil vir, falar, vamos colocar uma dança, vamos fazer isso aqui, tá. E a base, e a formação, e a detecção de talentos, como que o professor está falando, e a professora, né? Às vezes o garoto não treina contigo na escola, mas ele é karateca, e aí você tem que estar sabendo, tem que visualizar isso, levar ele para os jogos, coordenar, mesmo sendo uma área não específica nossa. Né? Então isso é muito importante, por isso que não se forma tantos talentos. Mesmo porque existem muitos perigos, né? Daquela pessoa que vai praticando uma atividade que seja por conta própria. Justamente. Ou no achismo, né? Então, às vezes a gente não dá muita atenção, né, para um exercício mal feito, alguma coisa assim, mas às vezes uma tendinite que seja, a pessoa fica aí 6 meses para se recuperar, sabe? Fisioterapia e tal. E fala, por quê? Porque foi uma sobrecarga muito grande, foi um erro ali, né? Na dosagem do exercício, não só na dosagem, como na própria postura, né? Já vi muitos casos de gente que se machucou sério, né? Porque na área da musculação, por exemplo, né? Uma postura errada, uma carga muito além do que a pessoa suporta. Já vi gente fazendo cirurgia na coluna, por exemplo, né? Gente com essas inflamações, né? Então o professor sabe, né? Ele tem essa noção, né? Da quantidade, da qualidade, do jeitinho, né? Então é muito achismo, né? Então assim, para mim foi bom, então faz isso também. E a gente sabe hoje que a coisa é muito individualizada. Justamente. Né? A fisiologia hoje mostra, a gente vê os jogadores de futebol
né? Com aqueles equipamentos hoje que mede a distância percorrida e tal. Então, para cada um é um treino específico. Dificilmente hoje, falando do futebol, dificilmente hoje você tem um treinamento que não seja individualizado, né? Por mais que seja um esporte coletivo, cada um tem sua carga de treino, né? Então isso... Vocês estão falando aqui assim, aí a gente vai fazendo um filme na cabeça, né? A gente vai pensando de quando você era atleta, né? Era quando eu era atleta. Quantas escadas você subiu do ginásio? Eu ia falar isso. Não, mas ainda, eu aparento ser alta, era alta até tal idade, mas depois eu virei baixinha, né? Mas a minha irmã, ela é muito alta, ela tem 1,90 numa geração que não existia mulher de 1,90. E ela era específica para bloqueio, tanto é que foi campeã mundial, fez, assim, foi uma das melhores bloqueadoras. Só que os caras, assim, eu fico lembrando, assim, tipo, é tão triste que dá vontade de sorrir, que tinha na Pirelli, no ginásio, né? Que tem até hoje, ainda com o pneu em cima das costas. Então, assim, Kelly, você me desculpa contar isso ao vivo, mas o que ela tinha de corte na perna, porque a gente, né, não quer falar que não pode e o técnico tá ali também. Bate então, a canela ela não tinha degrau. habilidade, não era o perfil dela saltar aquilo. Ela já era alta, ela era forte, ela era para outra função. Né? Por isso que até criaram-se o líbero e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, como antigamente era uma coisa achismo. muito... Exatamente. Justamente. E hoje, você pode ver, né, eu joguei também um pouco de futebol, muitos amigos com problema no quadril, fazendo cirurgia, problema no tornozelo, problema no joelho, né, de subir a arquibancada, de sobrecarga. E hoje você vê as coisas, elas acabam mudando, sendo renomeadas e continua a mesma coisa. Aí vem o CrossFit, cheio de sobrecarga em articulação. Isso. E hoje é modismo. E está todo mundo fazendo. E daqui a pouco que são jovens, são pessoas condicionadas para isso, mas daqui a uns anos vai ter problema de quadril, vai ter sobrecarga de joelho, vai ter sobrecarga de tornozelo. Então, assim, é legal? Até que ponto, né? Então a gente comenta muito que o esporte de alto rendimento, você que foi atleta, né? Você sabe que ele vai por uma linha, pelo fio, né? Entre o treinamento e entre a lesão. Ele vai pelo fio. Uma coisinha que você faz diferente, você acaba se lesionando. É o máximo, né? Justamente, ele não é saúde. Esporte de alto rendimento, ele não é saúde. Dificilmente um atleta entra para competir 100% sem dor. Não, mas olha, Rodrigo, melhorou bastante. Melhorou, justamente, como o professor falou. A fisiologia, né, os scouts. Não, até o respeito. Tudo, a palavra acho que é até respeito, porque assim, a gente, né, a minha família ali, a gente pegou a seleção brasileira. Então, quando a gente estava em seleção brasileira, era um perfil, eram uns testes, era isso e aquilo. Então, era uma bateria de exames para aquilo que você vai ser melhor. Já um clube, por mais que você tinha uma cota de patrocínio gigantesca, não era a prioridade. Entendeu? Existem coisas hoje que são muito mais focadas no atleta. Né? Então, assim, existe a lesão, mas existe também um respeito e um limite. Então, hoje tem um fisioterapeuta melhor, existem mais massagens. Naquela época lá, não. Você tá lá com o ácido lático, você vai mandar correr. Não quer nem saber. Deixa abrir o músculo, justamente. Então, evoluiu, graças a Deus, evoluiu muito. E assim, até a hora que você também estava falando, eu vou pensando que você está falando. O que acontece hoje, eu acho, assim, com o brasileiro, que até a geração também da minha mãe, graças a Deus, que é viva, e a gente, assim, você foi falando das lesões, né? Hoje, o que acontece com o brasileiro? Que eu acho isso péssimo, que eu concordo com você, que a gente tem que incentivar mais, fazer, só que a gente também tem que ir levantar a bandeira e vamos fazer. Sim. Porque a minha mãe, isso que eu falo assim, ela vai no médico hoje, todo mundo, qualquer médico que ela vai, para qualquer segmento, você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer uma hidroginástica. Só que se a gente pegar o aluno nosso lá da escola, se ele pedir um atestado, quantos médicos dão atestado? Ele não vai virar e falar assim, não, filho, vai lá, faz uma educação física, que é importante, faz um esporte. Você entendeu? Então também vai do respeito, não só dentro do colégio, de uma forma geral. Justamente. Eu acho que isso é cultural e a gente tem que tentar minimizar isso da melhor maneira possível, né? De
está colocando realmente na cabeça, principalmente dessa geração dos pais, que é importante a atividade física, né? Que é importante você ter realmente esse trabalho de consciência corporal, né, de um processo evolutivo, tudo isso é muito importante. Porque foi como você falou, aí o pai vai lá, pede um atestado para o filho não fazer atividade física, porque não quer participar, porque assim, porque não agora, quer fazer. né, a gente eu já saí da escola, então tem as amigas que eram as mães. Então hoje eu ouço, mas minha filha não gostava. O que eu falo, então, né, e agora? Agora, daqui a pouco, ela vai ter que fazer uma fisioterapia. Por uma prescrição médica, justamente, colesterol alto, enfim. Então eu falo... Jé, e aí, como estão as coisas aí? Vamos ver se o Rodney foi política ou foi professor de educação física? Foi professor de educação física. Tem muito aluno dele aqui comentando, falando que você é um mito, que você que delícia! O Gabriel Lima é o top, que tá até falando do João. Foi meu jogador. Tá falando até do João. E os alunos também do Colégio Vesper também tá em peso aqui. Então, falando os melhores professores, Victor Sagin, isso. Jaiane Carla, parabéns. Jaiane Nardi, parabéns, Carla. Falando que é a professora mais amada. Ai, que delícia, tá vendo? Não, aí agora as professoras amanhã, na Carlinha lá, vão virar cara. Donizete Damarco, Pedrão, linda, Carlinha, beijos. O Tom Oliveira, parabéns, professora Carla. Tá chovendo hoje pra Carla. Ai, que linda. É tão gostoso. Eu falo assim, que é aquela injeção de ânimo, né? Que a gente, isso que eu falo, é uma batalha por dia. Eu não sei o colégio de vocês, mas tem colégios que não tem nem bola hoje. Hoje não, tipo, eu passei por isso. Então, tipo, nas férias, vem de descansar e ficava pensando assim, nossa, eu vou voltar de férias, e eu sempre criava alguma coisa de novidade, porque eu já sabia que não ia ter várias bolas, vários arcos, vários isso, né? E como que é lá, Carlinha? Não, lá a gente tem alguns materiais, sim, e a gente tenta trabalhar todos os esportes também, né? A gente tenta trabalhar um pouquinho de cada um, porque a gente, é aquilo que o Valmir falou, né? Nem todo mundo vai gostar do futsal ou do vôlei, então a gente pega também o xadrez, o judô, ginástica, para eles tomarem o gosto pelo esporte mesmo, independente de qual for o esporte que eles quiserem. E o gostoso também é o carinho que eles têm, né? Que essa semana eu tava muito doente, né? Tava com febre, eu tava na aula assim, ruim. Aí meu aluno percebeu, aí ele veio assim, aí ele, Pro, você tá mal, né? Você tá doente? Eu falei, tô. Aí ele me deu um abraço, ele, tomara que você melhore logo. Aí eu falei, isso já melhorou. Que né? É o melhor que a gente tem. Olha, gente, professores, a Noélia Aquino tá perguntando, boa noite, qual as atividades indicadas para as pessoas com problemas na coluna, para vocês? Vamos lá, quem que vai falar? Vai, Rodney. Bom, problema na coluna eu posso falar, né? Porque também tenho hernia justamente, tenho hernia de disco. São atividades que têm pouco impacto, né? Pouca sobrecarga, né? Os professores aqui, acredito que concordem comigo, de preferência na água, que você ainda diminui o seu peso corporal. Então, uma hidroginástica, ela é muito mais indicada nessas lesões relacionadas a e a coluna, gente, assim, né? é difícil, já, assim, até a gente pode comentar, porque é lesão na coluna, mas qual é o tipo de lesão, né? Isso, são então, os tipos, de repente tem uma escoliose, uma lordose, então a indicação para essa pessoa que está perguntando é de repente passar com um ótimo ortopedista, ele fazer uma avaliação e aí sim ele procurar um professor, um educador físico que possa prescrever a atividade que ele, né, pode praticar. Justamente. Porque pra gente aqui é difícil porque a gente não sabe qual que é o problema, né? E aqui, ó, o pessoal também, Karen, tá elogiando o evento do Dom Bernardo, tá? Aqui, ó, Karen, seu programa é ótimo, a Camila Portela Rubino. Aqui, ó, vai Corinthians, Bruno Moura, vai Corinthians. Também, dois corintianos, por favor mesmo, né? Olha, isso é um sonho pra mim, viu? João, dá a blusa aí, quero que você pega. Então, e você foi atleta de futebol ou você foi técnico?
Joguei um pouquinho, nas categorias de base do Palmeiras. Cheguei com 12 anos, saí lá com 28. No profissional não tive a oportunidade de jogar, mas joguei seleção brasileira sub-17. Joguei profissionalmente no São Caetano, no Gama de Brasília, na Catanduvense. Parei com 28 anos, né, que já estava mais, já tinha feito educação física, né, na época que eu era sub-20 do Palmeiras. Depois trabalhei como preparador físico 10 anos no São Caetano. Futebol. No futebol. Fui para o Mirassol, fiquei 1 ano, trabalhei no Santo André. Onde mais, João? E 3 anos no Palmeiras, de técnico do Sub-17. Ai, que bacana. Aí deixei um pouquinho futebol de lado, né? E estamos seguindo aí na área educacional aí. Eu sempre fui atleta, mas eu sou apaixonada por futebol. Gente, isso que eu falo assim, acho que na verdade é difícil a gente também falar mal, porque a maioria das pessoas assistem e gostam. O que a gente está querendo dizer é só para incentivar mais as outras, não que a gente deixe de gostar, né? E uma preocupação, porque assim, Rodney, falando em futebol, esses salários, onde vão parar? O que vai acontecer? Porque eu falo assim, meu Deus, faça um projeto, assim, eu não consigo entender, não sei se é por causa de mulher, mas isso me enerva um pouco. Não, o futebol, na verdade, virou cultura, né? Eu acredito que não seja mais nenhum esporte, já virou, pelo menos no nosso país. E assim, o que envolve as cifras do futebol, ela é gigantesca, então a gente não tem noção. Não, mas não é no Brasil, que o salário do Neymar. Mas é por e isso aí, o mesmo tanto de camisa, que ele vai vender, justamente. É um processo muito, né, maior do que a gente imagina. Mesmo a gente trabalhando no meio, é uma coisa que é gigantesca. Com certeza vai ter retorno, porque ninguém vai rasgar dinheiro, né? Por mais que o rapaz lá, o árabe, o sheik lá, tenha dinheiro, mas ele não vai jogar fora. Então, com certeza, ele já fez o estudo, vai ter retorno, enfim, né? Eu também acho um absurdo, eu acho um despropósito, principalmente esses que ganham muito dinheiro. Aí nós temos aqui os profissionais dentro do nosso país, que são 3% só que ganham além de 10 salários mínimos, entendeu? O resto é que eles sobrevivem do futebol. E a criança acredita que um dia vai ter um salário. Justamente. Né? Ou o próprio pai, né, incentiva para que essa quem sabe um dia você chega lá, né? O salvador da família. Só que o funil é muito estreito, né? O gargalo é complicado. Você vai chegando, aí depois fica muito difícil. A gente que foi atleta, independente da modalidade, sabe que é muito difícil, né? Hoje, eu tenho uma visão de ter trabalhado no futebol, assim, antigamente já não mais, mas hoje, se o atleta falar, eu vou ser jogador de futebol, ele consegue. Porque hoje, na minha concepção, é 90% de trabalho e 10% de capacidade. Hoje. Lá atrás não, era ao contrário. Né? Você tinha que ter muita qualidade técnica. Hoje nascer para aquilo, né? Justamente, né? Deus fala, vai lá que você vai jogar. Hoje, se você for muito esforçado, você consegue jogar. E a questão dos empresários também, né? Justamente. Que consegue... Virou um balcão de negócio, né? Consegue encaixar as peças. Infelizmente, né? virou um balcão de negócio. Balcão de negócio. Justamente. Porque aí tem a questão do empresário, do dirigente, do jogador, do pai do jogador, né? Que cada um tem sua fatia, ó. Se você comprar ali, você ganha tanto, você tá, infelizmente, assim. E isso não é só no futebol, né? Não. Isso está na política, isso está no meio empresarial, está no terceiro setor, enfim. E a gente vê muita gente, muito talento que vai ficando pelo caminho. Então, isso que eu ia perguntar. Vocês a escola é desde o primário, é desde fundamental? A educação infantil, até o ensino médio. Então, aí assim, uma pergunta bem do âmbito escolar, né? Vocês estão conseguindo detectar um aluno que poderia vir a ser um atleta? Hoje, até o inverso um pouquinho do que você falou em relação ao carente, mas assim, se você detectar, existe uma estrutura para você mandar esse aluno? Existem escolinhas, não escola técnica, estou falando no colégio, estou querendo dizer, fábrica de atleta mesmo, entendeu? Para onde vocês mandam? A prefeitura está tendo isso também ou não? Sim, por exemplo,
teve a competição de atletismo, né? Foi lá no SESC. Ontem, quarta-feira passada. Então o pessoal já tem um pessoal que trabalha com atletismo específico lá do SESC que treina, que já fica de olho e já chama a gente e, né? Aquela criança tem. Nós tivemos um aluno que saiu ano passado da escola, que ele era muito bom em quase todos os esportes. Ele era realmente muito atlético. E na ocasião eu levei ele numa equipe de futsal, né? E num dos jogos também tinha um rapaz lá, que era o olheiro, que inclusive eu acho que era de São Caetano, veio, conversou com a gente, aí eu já passei o contato dos familiares dele, ele foi conversar com a família, né? Então os jogos escolares, ele é uma vitrine também. Então, mais um exemplo. Se, vamos dizer que esse menino específico que é muito bom, de repente, naquela semana ele ficou doente, não fosse. Eu quero dizer assim, de vocês, existe que nem antigamente, é isso que eu falo, existia em Santo André a fábrica que era a Pirelli. Então, alguém se destacava, manda para uma peneira, manda para lá. Hoje, eu não consigo identificar isso. Existe outro que eu tô fora. O Della Antônia, né? O complexo ali da prefeitura, que eles têm os treinamentos deles também, são fortes. E eles até gostam quando a gente indica um aluno mesmo que tem a capacidade já para ir lá para fazer os treinamentos. E aí a gente sempre indica, né? É que nem sempre o aluno ele pode ir até lá também. Porque hoje em dia eles fazem muita coisa fora também da escola, né? Porque faz inglês, espanhol, os alunos as crianças têm muitas atividades, né? Fora, né? Então, mas é assim, porque aqui a gente quer passar isso para todo mundo que está assistindo, porque acontece bastante. Ai, Karen, eu tenho meu filho que se destaca, que não sei o quê. Hoje tem escolinha, eu não sei, parece que não é mais divulgado isso. Então, às vezes tem mãe também que fica perdida. Divulgado não é nós temos um aluno lá, né, o Martim, que ele começou a gostar do basquete, e aí ele perguntou tal, aí nós falamos para ele lá do Della Antônia, né? Que lá tem o APABA, Associação de Pais de Basquete, e o Della Antônia, são os dois que trabalham, né? Aí ele foi e tá treinando. Então ele foi lá, fez a peneira lá, passou na peneira, tá treinando. Então a gente já viu que tá evoluindo bastante, né? Tem também no Della Antônia o tênis de mesa, tem o treinamento lá de tênis de mesa, tem as equipes lá, que muitos alunos já foram lá da nossa escola, foram pro tênis de mesa e começaram a treinar o tênis de mesa. Então, para quem está assistindo, então existe. Que tem isso, de repente liga para a Secretaria de Esportes e pergunta sobre os horários que existe isso no Della Antônia. Isso, tem assim, dois segmentos, né? Uma escolinha que não é uma escolinha já competitiva, assim, é mais uma coisa, é uma escolinha, mas eles não têm aquelas equipes que... Uma visão para ser atleta, uma visão para ensinar. Por exemplo, o APABA, eles já disputam o campeonato da Liga Paulista, né? Lá no Della Antônia não, eles... É uma coisa mais interna. Tá, então nós vamos ter que chamar um intervalinho, aí a gente volta nisso, porque também os pais têm que incentivar, a gente volta nos pais. Tá? Acabou. Então vamos lá, o que tá falando aí? Olha, pessoal, vamos agradecer a família Acontece do Paraguai, que a gente mais uma vez está internacional, Karen. Ai, que chique. Mais uma vez, o vereador César Olívia mandou um grande abraço para você, tá? Muito obrigada, gente, por a audiência de vocês. A Valquíria, a Luísa, Paulo Riba, Gustavo Godoy, mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Olha, gente, até me perdi, porque assim, tanto que a gente fala de gosto, que eu achei que era intervalo, então a gente não teve intervalo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Então a gente deu várias dicas, vamos sair daqui com vários projetos. Nós que somos educadores e gostamos do esporte, a gente sabe que é um fator de transformação, vamos nos unir. Falou? Obrigado pela oportunidade, viu, cara? A gente está à disposição e salve a todos os professores, né, de educação física do nosso país aí. Um parabéns para vocês amanhã. E terça-feira, então, eu vou... Põe só, então, minha fotinha aí do CREF de terça-feira, que a gente vai fazer o evento lá na Câmara Municipal de Santo André.
Olha lá, pelo menos um vereador lembrou e vai fazer uma sessão solene com o apoio do CREF. Muito bem. E lógico, né? Eu tenho que divulgar que eu vou receber uma medalhazinha lá também. Lógico. Obrigada, meninos, aí da edição. Foi um prazer e a gente volta outras vezes, porque a gente tem muito assunto, pra Podia ficar falar. 3 horas aqui, que tem assunto. Então tá bom, Jé. Brigadão, viu? Imagina, obrigada. Até a próxima, pessoal. Quinta-feira, 9 horas, acontece com Karen Paiva. Muito obrigada pela audiência. Ai, que delícia! Ai, ai, ó. Vai. Olha, esse aqui veio do Japão, viu? Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão.